pessoal. Com base nas perguntas que vocês elaboraram nas últimas atividades e num apanhado de dúvidas, inclusive das correções feitas ao longo das últimas tarefas, eu separei algumas dúvidas ou alguns assuntos que ao longo do nosso processo vocês indicaram como possíveis dificuldades que valiam a pena nós retomarmos agora neste momento de avaliação. Então, eu convido vocês a responder e a verificar a resposta de vocês com essa apresentação. Eu inicio a nossa retomada pela Revolução Russa para contextualizar como vivia a Rússia no início do século XX, o que acarretou a Revolução Russa. Bom, esse país vivia um período de centralização do poder nas mãos do czar. Nós vivíamos o czarismo, uma monarquia absoluta. Essa monarquia privilegiava e mantinha uma economia essencialmente agrícola, com a exploração por meio do trabalho e da cobrança de taxas e impostos praticamente herdados do período medieval, o que acarretava uma profunda insatisfação popular, porque essa população, além de explorada, não tinha acesso à terra, não tinha condições dignas de trabalho, nem de alimentação, nem de saúde. Toda a riqueza produzida pela Rússia estava concentrada nas mãos do czar, da nobreza que o apoiava, dos membros mais altos do exército e da Igreja Ortodoxa, que tinha bastante força naquele período, nessa região. Outra dúvida que vocês me relataram ainda sobre a Revolução Russa é a importância dos sovietes. Os sovietes eram conselhos formados por operários, por trabalhadores, por camponeses, e eles tiveram uma profunda importância no processo revolucionário, porque eles formaram organizações, né? Eles formaram conselhos deliberativos que, inclusive, votavam, tomavam as decisões nas suas regiões e defendiam essas decisões junto aos líderes, junto aos patrões, né, tanto nos ambientes rurais como nos ambientes urbanos. Né? A partir dessa organização, né, desses conselhos, é que toda a movimentação política, inclusive a militância política, começa por meio desses sovietes, que passam a dialogar com os seus patrões, que passam a dialogar com os donos, né, das fazendas nas quais eles trabalhavam, e começam, inclusive, a organizar movimentos de greve, movimentos de manifestações contra, né, a situação que se impunha para esses trabalhadores. Também quero aproveitar para falar que vai ser a partir desses sovietes que vão se organizar os mencheviques e os bolcheviques, que é outra dúvida que vocês apresentam, a diferença entre bolcheviques e mencheviques. A origem desses dois grupos está nos sovietes, e a partir desses sovietes é que eles se diferenciam. Tanto bolcheviques como os mencheviques inicialmente desejavam a revolução, mas eles acreditavam que a revolução aconteceria de formas diferentes. Né? Os bolcheviques defendiam que a revolução tinha que ser imediata, que a Rússia já estava pronta para essa revolução, enquanto os mencheviques acreditavam que para a Rússia alcançar a Revolução Socialista, ela precisava efetivamente desenvolver o capitalismo conforme o Marx previa
na sua teoria econômica, né, onde ele defende o socialismo. Então, os mencheviques defendiam que era necessário desenvolver o capitalismo para, a partir do capitalismo desenvolvido, estabelecerem, criarem a revolução de forma democrática e dentro da legalidade. Já os bolcheviques acreditavam que não devia se esperar nada, né? Que a revolução poderia ser feita naquele momento e que, se ela precisasse utilizar a violência, ela assim o faria. Os mencheviques, portanto, defendem a aliança com os burgueses para o desenvolvimento desse capitalismo. Em 1907, pessoal, após várias manifestações já da população russa e da formação desses sovietes que pressionavam o czar a constituir um parlamento, e esse parlamento vai ser chamado de Duma. A Duma surge, né, após as revoluções de 1905, quando essa população começa a reivindicar melhores condições de vida ao czar e passa a insistir na realização de uma constituição, né, na transformação da Rússia em uma monarquia constitucional. Então, a Duma vai ser criada neste momento de já manifestações na Rússia. O czar convoca esse parlamento na intenção de criar uma constituição para a Rússia e de acalmar essa população que está se manifestando de forma contrária ao seu governo. Enquanto a Rússia vive ainda essa profunda centralização, na Europa e nas outras regiões do mundo, nós teremos aí a formação das democracias, o fortalecimento das democracias, né, e o fortalecimento da teoria econômica do liberalismo, né? Esses estados que estão se fortalecendo democraticamente estão adotando, né, as práticas liberais defendidas lá desde o iluminismo, com o liberalismo econômico, que prevêem que o Estado não deve interferir na economia. Nesse sentido, algumas dúvidas que vocês trouxeram têm relação ao Convênio de Taubaté, como estabelecer a relação entre o Convênio de Taubaté, que está acontecendo aqui no Brasil, né, que confere exatamente uma interferência do governo na economia, né, para garantir que o preço do café não caia e a elite cafeicultora seja prejudicada. O governo brasileiro, o governo dos estados, compra o excedente do café e, comprando o excedente do café e mantendo esse excedente em grandes armazéns, ele conserva, né? Ele mantém o preço do café, evitando quedas. Isso contraria o liberalismo econômico, porque o Estado, de alguma forma, intervém na economia, mas ele não intervém para garantir o bem-estar social da população. Pelo contrário, ele intervém para garantir a manutenção dos privilégios e dos lucros de um grupo político formado pela elite. A gente tem que lembrar que o Convênio de Taubaté é uma prática adotada durante o início do período republicano no Brasil, a república conhecida como República das Oligarquias, em que toda a máquina do Estado estava nas mãos da elite cafeicultora, que garantia as eleições por meio de fraudes, por meio de práticas corruptas, né, que garantiam que os seus candidatos se mantivessem no poder, defendendo os interesses dessa economia, dessa elite econômica. Em 1914, nós temos o início da guerra. A Rússia entra na guerra, sai mais cedo, em 1917.
quando estoura a Revolução Russa. A Revolução Russa vai ser desmembrada na Revolução de Fevereiro, quando os mencheviques chegam ao poder, mas não ficam no poder por muito tempo, porque eles representam a burguesia, eles têm uma aliança com a burguesia, então as mudanças que eles adotam no momento que eles chegam ao poder não atendem a maior parte da população, formada pelos operários, pelos camponeses, pelos soldados de baixas patentes, né? Os mencheviques, quando chegam ao poder, não tiram a Rússia da guerra, que era um grande desejo, não fazem as reformas agrárias, distribuindo, né, terras para os camponeses, e também não melhoram as condições de vida nos setores urbanos, garantindo jornadas de trabalho mais curtas, condições de vida melhores, saúde e educação. Então, eles chegam ao poder em fevereiro e serão retirados do poder em outubro com a Revolução, com o Outubro Vermelho, né, que é a chegada dos bolcheviques ao poder. Quando os bolcheviques chegam ao poder, eles adotam uma série de medidas, eles fazem a implantação do socialismo, o que vai gerar a Guerra Civil, que é o conflito entre o Exército Vermelho, defendido pelos bolcheviques, né, representando os bolcheviques, e o Exército Branco, representando os mencheviques e os seus respectivos interesses. Durante a Guerra Civil, nós temos o comunismo de guerra, que foi outra dúvida de vocês. O que significa o comunismo de guerra? A grosso modo, o comunismo de guerra, ele trouxe todas as decisões, centralizou as decisões na mão do Estado, principalmente as decisões econômicas, ele confiscou a produção agrícola do país. Então, assim que os bolcheviques chegaram ao poder, eles fizeram a reforma agrária, dividiram as terras, mas assim que começa a Guerra Civil, eles confiscam toda a produção desses pequenos agricultores, confiscam em favor da guerra, né? Esses agricultores são obrigados a entregar os seus produtos e o Estado é que faz a divisão, privilegiando primeiro os soldados e aqueles que estão lutando pela manutenção da revolução. Nesse momento também serão proibidas as empresas privadas, as indústrias privadas, vai existir um forte controle da produção, é o Estado quem determina o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, é o Estado também que determina o valor do trabalho das pessoas, o dinheiro, a moeda em si vai praticamente desaparecer nesse momento, porque todos os trabalhos serão pagos, na verdade, em espécie, por uma troca essencial de alimentos. Esse é o que nós chamamos de comunismo de guerra, que vai garantir a manutenção da revolução, apesar da Guerra Civil ter sido tido consequências extremamente negativas, né? Você tem uma grande quantidade de mortos e feridos, e você tem um agravamento ainda maior da crise econômica da Rússia durante esse período de Guerra Civil. Bom, pessoal, finalizando a Revolução Russa, nós temos a morte do Lenin, a ascensão do Stalin. O Stalin abandona a NEP, a nova política econômica instaurada pelo Lenin, adota os planos quinquenais e coloca em prática a ditadura stalinista, um dos regimes totalitários que nós já conversamos em alguns momentos e vamos abordar novamente quando falarmos, né, dos regimes totalitários. Nós temos também, no fim da guerra, em 1918, uma Europa profundamente arrasada, destruída
endividada, com os parques industriais destruídos, e nós temos, por outro lado, a ascensão econômica dos Estados Unidos como grande potência econômica, que vai não só dominar de forma imperialista as nações latino-americanas, mas vai colaborar diretamente na reconstrução econômica das nações beligerantes, das nações que estavam em guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, em 1920, inaugura o que a gente chama de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, baseado na ideia do consumo desenfreado, baseado na ideia de que consumir traz felicidade, uma vez que o seu desenvolvimento industrial garantia que ele produzisse em larga escala produtos de bens de consumo, e para manter esses lucros ele necessitava impor uma filosofia que favorecesse esse consumo. Então, é a ideia do modo de vida americano. Essa venda de produtos, esse consumo desenfreado, ele vai ser amplamente divulgado nos Estados Unidos, nas nações latino-americanas, e os Estados Unidos vai investir esses lucros na reconstrução econômica da Europa, vai ser o grande credor desses países, é ele que vai emprestar dinheiro, é ele que vai financiar essa reconstrução. Isso vai elevar a economia e a produção de bens de consumo nos Estados Unidos a níveis estratosféricos, né? Como nós falamos nas últimas aulas, esse crescimento ele não é um crescimento sustentável, né? Os Estados Unidos produziam em grande quantidade, mas não reinvestia na indústria interna e também não investia em melhores condições de vida desses operários, de maneira que, embora eles estivessem empregados e tivessem salário, a renda estava concentrada nas mãos de um pequeno grupo de empresários. Como nós falamos, como esse consumo desenfreado dos Estados Unidos não era sustentável, em 1929 nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, né, causada principalmente por uma crise da superprodução. Os Estados Unidos produz mais do que tem condições de consumir. Quando as nações europeias começam a se reconstruir, a se reorganizar internamente, gradativamente elas vão diminuindo as suas importações, e essa balança vai deixando gradativamente de ser tão favorável às grandes indústrias americanas. Gradativamente, essas empresas vão diminuindo os seus lucros, as suas ações vão perdendo valor, né? Até que em 1929 existe uma queda brusca, esses investidores todos decidem vender as suas ações no mesmo momento, que acaba ocasionando a quebra da Bolsa. A quebra da Bolsa vai inaugurar o período conhecido como a Grande Depressão, a Grande Depressão norte-americana, e que acaba se alastrando pelo mundo todo. Os Estados Unidos entram num profundo período de recessão econômica, o desemprego vai alcançar índices alarmantes, a pobreza, muitas empresas, bancos, instituições financeiras vão falir, a população vai beirar mesmo passar momentos de fome, e essa situação só vai ser de alguma forma controlada com a adoção do New Deal, que é um projeto antiliberalismo econômico que mostra, que comprova a crise do liberalismo econômico, porque permite a reconstrução econômica por meio da intervenção do Estado na economia.
de todas as consequências da Grande Depressão, talvez a que mais nos interesse destacar neste momento é a formação dos regimes totalitários. Esse conteúdo não está na nossa avaliação, mas ele pode ser e deve ser indicado como uma das principais consequências da quebra da Bolsa de Nova York. As nações europeias, de maneira especial a Alemanha, que vai ser profundamente prejudicada pela quebra da Bolsa, né, terão líderes, como é o caso do Hitler e dos defensores do nazismo, que vão enxergar na quebra da Bolsa a crise do liberalismo econômico e somado, né, a crise da democracia, né, vista durante a Primeira Guerra Mundial, vão defender a necessidade de regimes fortes, centralizadores, né, cujas decisões estejam nas mãos, né, se encontrem nas mãos do Estado, e a partir daí vai se criar um terreno fértil para esses regimes que nós vamos abordar nas próximas aulas. É isso aí, pessoal. Eu espero que essa retomada aí ajude vocês nessa avaliação e que vocês tenham bons resultados. Um beijão. Boa prova.